911, what's your emergency? Na manhã em que a casa da família de Marcelo Pesseguini foi encontrada em silêncio absoluto, um detalhe discreto moldou toda a percepção inicial. A cena parecia organizada demais para um crime impulsivo. Portas fechadas, poucos sinais de luta visíveis e uma narrativa que se encaixava rápido demais em uma explicação simples. Quando explicações surgem prontas, a mente humana tende a aceitá-las sem resistência. Mas havia pequenos elementos fora de lugar, quase invisíveis para quem observava com pressa. E são justamente esses detalhes ignorados que costumam mudar o rumo de uma história. O que parecia claro naquele primeiro momento, escondia perguntas que levariam anos para ecoar. A família vivia na zona norte de São Paulo, com rotinas comuns e expectativas discretas. Marcelo era um adolescente com interesses típicos da idade, cercado por pais que trabalhavam em funções públicas e mantinham uma vida estruturada. Naquela madrugada, segundo a cronologia reconstruída depois, disparos interromperam a rotina doméstica. Os pais e a avó foram mortos dentro da casa. Horas mais tarde, Marcelo seria encontrado sem vida. A sequência dos acontecimentos foi rapidamente associada a um ato isolado dentro do próprio lar. Para quem acompanhava de fora, a tragédia parecia caber em uma narrativa compreensível. Mas compreender não é o mesmo que explicar, e essa diferença se tornaria central. A versão oficial inicial afirmava que o adolescente teria cometido os assassinatos e, em seguida, tirado a própria vida. A dinâmica apresentada parecia coerente com a disposição dos corpos e com a arma encontrada. Para investigadores pressionados por respostas rápidas, a hipótese oferecia um encerramento lógico. A imprensa adotou essa narrativa com velocidade, e grande parte do público passou a enxergar o caso como uma tragédia familiar extrema, porém resolvida. Quando uma explicação satisfaz a necessidade coletiva de sentido, ela ganha força própria. Questioná-la exige energia e tempo. E naquele momento, poucos estavam dispostos a desacelerar para examinar as lacunas que permaneciam abertas. Com a repetição da versão oficial nos noticiários, formou-se um consenso quase automático. Especialistas convidados reforçavam a plausibilidade psicológica da hipótese, enquanto manchetes buscavam enquadrar o caso em padrões conhecidos. O público consumia a história como um retrato doloroso, mas compreensível, de violência doméstica. Esse alinhamento entre investigação preliminar e narrativa midiática criou uma sensação de encerramento precoce. Quando todos parecem concordar, a discordância soa como exceção. No entanto, algumas perguntas técnicas ainda aguardavam respostas detalhadas. A pressa em estabilizar a história oferecia conforto social, mas também reduzia o espaço para revisões profundas que poderiam alterar a interpretação inicial. O ponto crítico estava na leitura inicial da cena e na interpretação dos vestígios balísticos. A suposição de uma sequência linear de eventos foi adotada antes de uma análise exaustiva de todas as variáveis. Esse atalho cognitivo, comum em investigações sob pressão, prioriza a hipótese mais simples. O problema é que simplicidade não garante precisão. Ao organizar a cronologia a partir dessa premissa, certos elementos passaram a ser interpretados para confirmar a narrativa dominante. Esse mecanismo, conhecido como viés de confirmação, não é fruto de má intenção, mas de funcionamento humano. Ainda assim, ele pode influenciar decisões cruciais e direcionar o foco investigativo de maneira decisiva. A consolidação rápida da hipótese principal reduziu o incentivo para explorar cenários alternativos com a mesma profundidade. Procedimentos foram realizados, mas sempre à luz de uma história já aceita. Esse enquadramento inicial funciona como um mapa. Ele orienta onde procurar e o que considerar relevante. Quando o mapa está incorreto ou incompleto, partes importantes do terreno permanecem invisíveis. Com o tempo, vozes externas começaram a apontar inconsistências e a pedir reavaliações mais amplas.
Essas dúvidas não ofereciam respostas imediatas, mas introduziam uma tensão essencial. Se a base interpretativa fosse revisitada, toda a construção narrativa poderia mudar. E essa possibilidade mantinha o caso em suspenso. À medida que análises independentes e debates públicos ganhavam espaço, detalhes antes considerados secundários voltaram ao centro da discussão. Especialistas revisitaram laudos, cronologias e dinâmicas possíveis. A reconstituição dos eventos passou a ser observada sob ângulos diferentes, revelando zonas de incerteza. Nenhuma nova explicação definitiva emergiu, mas a sensação de encerramento absoluto começou a se dissolver. O caso deixava de ser uma história fechada e se transformava em um campo de questionamentos legítimos. E quando perguntas retornam com força, elas reabrem caminhos investigativos. O que parecia resolvido voltava a exigir atenção cuidadosa e análise paciente. Com o aumento das revisões críticas, ficou evidente que a compreensão de uma cena complexa raramente cabe em narrativas simples. A interação entre evidências físicas, interpretações humanas e pressões externas revelou um processo mais intricado do que o público imaginava. Cada nova análise acrescentava camadas, mostrando que certezas iniciais podiam conviver com dúvidas persistentes. Esse movimento não anulava o trabalho realizado, mas destacava seus limites. Investigar também é reconhecer margens de incerteza. E essa percepção alterou a forma como o caso era discutido, deslocando o foco de respostas rápidas para a necessidade de exame contínuo. Judicialmente, o caso foi tratado conforme a conclusão oficial disponível, mas, socialmente, ele permaneceu como referência em debates sobre investigação e cobertura midiática. A tragédia afetou profundamente familiares, colegas e a comunidade ao redor. Para o público, tornou-se um exemplo de como narrativas iniciais podem influenciar percepções duradouras. O impacto humano ultrapassou os limites do processo legal, alcançando discussões sobre responsabilidade, método e comunicação. Sem recorrer a julgamentos morais amplos, o caso expôs a fragilidade das certezas rápidas diante de eventos complexos. E essa exposição deixou marcas duradouras na memória coletiva. Histórias como essa desafiam a necessidade humana de finais claros. Mesmo quando uma conclusão oficial existe, perguntas remanescentes continuam ecoando. Elas lembram que investigações são conduzidas por pessoas sujeitas a limites e pressões. Reconhecer essa condição não diminui o esforço envolvido, apenas o torna mais humano. O caso permanece como um convite à cautela diante de explicações imediatas e à valorização de análises profundas. Talvez a questão mais persistente não seja quem tinha razão em cada detalhe, mas o que aprendemos sobre a busca pela verdade. E até que ponto estamos dispostos a conviver com a complexidade quando respostas simples parecem suficientes.